O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Pois bem, meus amigos, semana decisiva para a democracia bananeira. Hoje nós temos a retomada do justiçamento do Bolsonaro. Embora todos nós já saibamos qual que vai ser o resultado, tem uns detalhes bem interessantes que eu quero pontuar com vocês no vídeo de hoje. E por falar em justiçamento do Bolsonaro, o jornalista David Agape trouxe novas informações da Vaza Toga com laudos periciais que comprovam a fraude na produção de provas e mensagens falando em uma polícia federal confiável, um babado esquisitíssimo. E a manifestação de domingo continua dando o que falar. Silas Malafaia dá chiliquito na internet por causa da bandeira dos Estados Unidos e Tarcísio entra na mira do Centrão, que já tem movimentações bem significativas visando a eleição de 2026. Pois é, o Centrão só pensa naquilo. E enquanto tudo isso acontece aqui no Brasil, o Donald Trump manda um novo recado para os tiranos de toga e mais algumas coisinhas que eu quero comentar no vídeo de hoje. Então, se já gostou das pautas, me ajuda a espalhar essas informações. Curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. E eu já começo com a treta, que aqui neste canal nós não temos enrolação, vamos direto para a América do Norte, onde este senhor, o secretário do Trump, o homem do departamento Magnitsky lá dos Estados Unidos, postou ontem a seguinte mensagem. Ontem, no caso domingo, marcou o 203º dia da independência do Brasil. Foi um lembrete do nosso compromisso de apoiar o povo brasileiro que busca preservar os valores da liberdade e da justiça, em nome do ministro Alexandre de Moraes e dos indivíduos cujos abusos de autoridade miram essas liberdades fundamentais, ou seja, os coleguinhas do Xande. Continuaremos a tomar as medidas cabíveis. Quais são? Não sabemos, mas saberemos em breve, porque a única coisa que a gente pode ter certeza é que virá mais sanções. Se serão outros ministros, se será a família do Moraes, o que vai acontecer, não sabemos ao certo. Claro, estarei de olho e trarei sempre aqui as novidades para vocês. E olha como é que a Globo noticiou. Governo Trump volta a ameaçar o Brasil. Eles não estão falando que tomarão medidas contra as violações de direitos humanos. Eles estão ameaçando o Brasil. Prender senhorinha na cadeia, prender quem escreveu de batom na estátua é democracia. E se algum país achar que isso é violação de direitos humanos, aí tá ameaçando o Brasil. Eu só queria fazer esse registro, nem vou ler o resto, porque o texto é um lixo mesmo, que é da Globo, mas nós continuamos aqui no jornal O Globo para falar sobre o justiçamento do Bolsonaro. Tá aqui, ó. Após o voto do Moraes, que será hoje, então a retomada do julgamento, a abertura já é com o voto do Moraes, e aqui traz os próximos passos. Então, depois do Moraes, quem vai votar é o Flávio Dino. Depois do Dino, aí vem o Fux, que é a expectativa do pessoal, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Serei bem sincera com vocês. Alexandre de Moraes e Flávio Dino, a gente já sabe quais são os votos. O Fux, a Carmen Lúcia e até o Cristiano Zanin podem trazer aí alguma surpresa. Não que eles irão absolver o Bolsonaro, contrariar totalmente o Alexandre de Moraes, mas pode ser que eles não queiram jogar o seu patrimônio em jogo ali, né? Colocar em jogo o patrimônio todo da vida deles para defender o ovo que tudo vê. Pode ser que isso aconteça. Não estou dizendo que acontece, vocês podem falar aqui nos comentários o que vocês acham. Mas com relação ao Fux, que é a maior expectativa,
ninguém aqui tem esperança de que o Fux vá inocentar o Bolsonaro, falar que não teve golpe. Isso não vai acontecer. O que pode acontecer? A Gazeta do Povo traz essa informação. Aliás, por isso que eu recomendo sempre a Gazeta do Povo para vocês, né? Eles trazem umas matérias exclusivas e sensacionais. Então tá aqui. O voto do Fux, ele pode abrir uma margem para anulação do julgamento ou para recursos, né? Do julgamento, do justiçamento, na verdade, do Bolsonaro. O que acontece é que se ele abrir alguma divergência em algum ponto, eu acho que aqui teve a tentativa de golpe, mas não teve a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, por exemplo. Vamos supor que o Fux diga isso. Aí os advogados podem entrar com um recurso para que a matéria seja votada no plenário. Mas os outros ministros também vão votar. Gente, o que a gente está discutindo nesse momento é quem é que vai colocar todo o seu patrimônio e a sua carreira internacional na lata do lixo para defender Alexandre de Moraes. Essa é a questão. Então, pode ser que a gente tenha algumas surpresas, porque quando mexe na parte do corpo humano que mais dói, que é o bolso, as pessoas podem surpreender bastante. Então, que fique claro, ninguém está esperando aqui que o Fux peça vista, que o Fux inocente o Bolsonaro, nem o Fux, nem a Carmen Lúcia, nem o Zanin, mas pode ser que tenha alguma divergência na dosimetria da pena, ou no crime que ele cometeu, que eles, né, supostamente cometeu o crime de, sei lá, ter dito liberdade Brasil, né? Pode acontecer. Então, que fique todo mundo ciente a respeito disso. Barrozinho voltou a falar e disse que o julgamento é guiado por provas e não por disputas políticas. Então, por que será que até agora a gente não viu a prova? Inclusive, o próprio julgamento, justiçamento do Bolsonaro, a gente já ouviu o Gonê dizendo, melhor, né, o Gonê que falou que não existe nenhuma prova ligando diretamente o Bolsonaro ao golpe do algodão doce. Então, tá muito claro que, obviamente, não é por provas e isso daqui vem da boquinha iluminada do ministro que gritou no palanque da Uni que ele tinha derrotado o bolsonarismo. Então, realmente, assim, só leva a sério isso aqui, que é muito desinformado ou muito burro. E já tá rolando a discussão aqui, já faz algum tempo, eu até trouxe em algum vídeo anterior para você sobre caso o Bolsonaro seja condenado, que provavelmente é o que vai acontecer. Só lembrando aqui que ao terminar o julgamento, mesmo que o Bolsonaro seja condenado, ainda tem um prazo até ele entrar com recursos para ele ser preso. Mas ele tendo que ir para a prisão, onde é que a PF acha que o Bolsonaro tem que ficar? Numa unidade militar? Não. Na Polícia Federal, igual aconteceu com o Lula? Não. Eles querem que o Bolsonaro vá para o complexo penitenciário da Papuda. Ou seja, eles querem acabar com a vida do Bolsonaro. Porque todo mundo sabe que o pessoal que está aqui nesse lugarzinho é louco para que o Bolsonaro vá para a terra do pé junto e literalmente fariam qualquer coisa para que isso acontecesse. Então, a PF praticamente está dizendo aqui uma sentença de terra do pé junto para o Bolsonaro, né? A cúpula militar, último tópico do justiçamento do Bolsonaro, a cúpula militar está preocupada com a injustiça, com as famílias destruídas, com os pais órfãos com os filhos órfãos de pais vivos, com a moça que foi presa porque escreveu de batom numa estátua, com a senhora que apanhou na cadeia? Claro que não. Eles estão preocupados somente com o próprio rabo deles. Está aqui mais uma matéria comprovando. A torcida da cúpula militar é pela absolvição de 2 generais. Eles querem que o Heleno e o Mário Sérgio, que fez aquela, né? A culpa é minha, eu jogo em quem eu quiser, assinou embaixo da tese do golpe. Sim, Bolsonaro é golpista, eu que não tenho nada a ver. Então, os milicos, eles estão preocupados somente com esses 2 rostinhos aqui. De resto, eles querem mais é que o Brasil se exploda. Bem feito que o desfile do 7 de setembro de vocês estava vazio. Agora vamos voltar aqui para falar sobre a manifestação
manifestação de domingo, começando com o chiliquito do Malafaia. Malafaia que fez um ótimo discurso, ele deu as indiretas pro Tarcísio ficou com a cara de bunda lá. Já vou falar do Tarcísio hoje, eu nem vou falar contra ele, eu vou até defender, vai ser surpreendente. Mas enfim, Malafaia, depois disso, foi lá e deu uma entrevista dizendo que ele vai proibir coisas em uma manifestação popular, que é para mostrar que ele é bem democrático, né? Malafaia avisa que proibirá a bandeira dos Estados Unidos em novos atos. É um absurdo. Primeiro lugar, isso daqui foi uma narrativa que a esquerda plantou e, infelizmente, tem muita gente da direita que cai nesse papinho, né? Infelizmente, às vezes, o Malafaia, como ele é muito, assim, impulsivo, muito emocional, ele acaba caindo nessas narrativas. Tanto que ele mesmo falou no discurso de domingo, que ele foi contra a ida de Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos, que é o que de fato está exercendo algum tipo de pressão sobre o sistema brasileiro. Então, já começou errado sendo contra, né? Tanto ele quanto o Bolsonaro, mas enfim, somos humanos e erramos. E aqui ele tá de novo caindo nessa narrativa de que a bandeira está lá porque nós agora queremos ser uma colônia dos Estados Unidos. Quem plantou isso foi a esquerda. O pessoal que leva a bandeira do Hamas para a manifestação, que faz manifestação com bandeira do comunismo, da União Soviética, da China. Então, é melhor não cair nessa. Quem deu uma resposta excelente foi o Paulo Figueiredo. Ele disse o seguinte: alguns não gostaram da bandeira dos Estados Unidos na Paulista. Foi pro Malafaia, tá? Sinto muito. Quem realmente importa viu e adorou. Que é o que nos importa, né? Quem pode exercer pressão sobre os tiranos da toga. É um símbolo fantástico de amizade dos povos. É isso que aquela bandeira simbolizou, o agradecimento e a amizade entre os povos, de ambos os países que amam a liberdade. E vai ter de novo, na próxima, se o povo assim quiser. Manifestação popular não tem dono. E eu cheguei a fazer algumas postagens relembrando o movimento Bumbum Livre, que tentou encabeçar e ser o dono da manifestação, e aconteceu tudo aquilo que a gente viu. Então, eu gostaria de ver o Malafaia não trocando os pés pelas mãos e falando essas besteiras, porque falou besteira. Quando tem que aplaudir, a gente aplaude. Quando fala besteira, a gente aponta que falou a besteira. E outro detalhe que quase ninguém comentou. A independência do Brasil, o primeiro país que reconheceu oficialmente a independência do Brasil foi a Argentina. Mas o primeiro país estrangeiro a receber uma autoridade, um embaixador do Brasil como um país independente foi os Estados Unidos. Então a gente tem uma longa história de amizade e de gratidão, né, pessoal? Vamos adiante aqui falar sobre o Tarcísio, que fez um discurso, eu achei até morno, mas ele deu nome aos bois. Dessa vez, eu tenho que aplaudir o Tarcísio. Parabéns. Falou da tirania do Alexandre de Moraes, que é o problema que assola a nossa república. E aí despertou a fúria do Centrão. Muitos botes com o bumbum, tanto do Centrão quanto da esquerda, inclusive pedido de investigação. Se liga nessa sequência de matérias que eu vou mostrar. A Veja traz a seguinte matéria: Tarcísio passou do ponto e precisa rever a rota, avaliam líderes do Centrão. Para integrantes do bloco, a adesão a narrativas mais radicais tende a afastar o eleitorado de centro do governador de São Paulo. Então peguem um candidato bem moderado e se elejam, se vocês têm tantos votos assim, né? Para que vocês precisam dos votos radicais bolsonaristas que querem liberdade para Débora do Batom? Que querem que a senhorinha, a dona Jusilene, que está no presídio de Florianópolis, seja liberta e pare de ser torturada no cárcere. Isso é muito radical. Chamar o ditador de ditador é muito radical. Então, é bom que a população se ligue para eleger cada vez menos parlamentares desse espectro político, porque se a gente não votar nesse pessoal, eles passam a ter menos poder. E eu espero muito que isso aconteça em 2026. O Globo traz uma outra análise que fala sobre os magnânimos, ó. O ataque. Ai, chamou o Alexandre de Moraes de ditador, de tirano, que é o que ele é. Ah, meu Deus, um ataque. Ataque de Tarcísio Moraes deixa ministros
do STF indignados. Pode falar nada contra eles que é antidemocrático, né? É visto como fora do tom institucional e pode dinamitar pontes importantes. Eu trouxe esse artigo aqui porque eu quero comentar um detalhe que talvez algumas pessoas não tenham percebido. O Tarcísio, durante todo esse tempo, ele tentou ficar morno, um pouco mais afastado, ali um pouco em cima do muro, então estava bom. Mas o povo não estava se vendo representado no discurso do Tarcísio, porque nós queremos a liberdade de expressão e a democracia de volta no Brasil. E o que está impedindo isso é a tirania do Moraes, que ele não nomeava, né? Quando ele passou a nomear e dizer que existe uma tirania no Brasil e que a culpa é do Alexandre de Moraes, o recado que vem dos poderosos foi muito claro. Ou o Tarcísio não representa os interesses do povo, faz a Cátia cega para as violações de direitos humanos e pode ser o próximo presidente, ou ele representa os anseios do povo, luta pela anistia ampla, geral e restrita e corre o sério risco de ficar fora da eleição. Então, pessoal, a gente tem que entender que em 2026, se não for aprovada a anistia, não vai ter um candidato de direita. Vai ter o candidato permitido pelo sistema que vai continuar toda sorte de abusos. Então, eu faço votos para que o Tarcísio acorde, para que ele continue lutando pela anistia, como ele tem feito desde então, coisa que a gente tem cobrado há muito tempo, e eu tenho aqui que bater palma. Se ele está fazendo por interesse, o que passa na cabeça dele, eu não sei o que passa dentro do coração dele, mas isso também não importa, porque não importa a cor do gato, contanto que ele casse o rato. A nossa intenção é libertar os reféns, os presos políticos do 8 de janeiro. E se o Tarcísio está ajudando nessa hora, eu aplaudo. Vamos junto, Tarcísio, mas infelizmente agora ele vai entender que se ele fizer isso e representar o povo, o sistema vai tirar ele da eleição. Então é complicada a nossa situação aqui, né? E o Centrão já começa a se movimentar aqui, caso o Tarcísio caso tenha essa injustiça, o Bolsonaro não possa concorrer, né, e o Centrão consiga colocar o Tarcísio na chapa da presidência, eles já estão articulando quem é que vai ficar no lugar do Tarcísio. E é interessante que eles decidem as coisas e nem contam com o voto popular, né, eles já decidem quem é que vai ser o candidato do Centrão. Então, olha as opções maravilhosas, eu tenho pena de São Paulo, as opções para o governo de São Paulo que o Centrão quer são essas aqui. O vice-governador, que é o candidato do Kassab, né, o Felício Ramute, que não representa a direita, desculpa, mas ele não representa a direita. Ou o próprio Kassab. E eles também têm este nome aqui, o André do Prado, do PL, que eu nunca vi ele lutando pela anistia, pela liberdade do Bolsonaro. Então, é só aquele pessoalzinho, né, aquela vibe tucana. Então, eles já estão se movimentando nesse sentido. E o PT, obviamente, já está mirando o Tarcísio e já tem aí um pedido para que o Moraes investigue o Tarcísio por causa do que ele falou em uma manifestação. Mas não tem censura. A democracia aqui é maravilhosa, mas você pode ser investigado porque chamou o Moraes de tirano. Quem acha que isso é democracia é totalmente maluco ou tá ganhando alguma coisa para achar um absurdo desses. E aqui vai uma crítica, eu não sei se o Bolsonaro autorizou ou não, mas se ele autorizou, uma crítica modesta do que eu penso a respeito disso aqui, que eu fiquei meio indignada quando eu vi a manchete. Bolsonaro dá aval e irmão ruim de voto, entre aspas, vai herdar a vaga do Eduardo na corrida à Câmara em 2026. O que acontece? Com o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, se continuar essa injustiça do Bolsonaro não poder concorrer, do Eduardo não poder voltar para o Brasil, o que eu acho absurdo, porque eu acho que se isso acontecer, a eleição de 2026 nem será uma eleição propriamente dita, porque o povo não vai ter ali o principal candidato na cédula. Mas o irmão do Bolsonaro, ele faz o quê? Ele pensa o quê? Né? Qual é o trabalho dele nesse tempo todo? Não sabemos. A verdade é que não sabemos nada, além dele ser o irmão do Bolsonaro. E aí, fica uma dúvida.
Se eles estão precisando de um nome Bolsonaro em São Paulo, por que tem que transportar o Carlos Bolsonaro para Santa Catarina? Por que não coloca o Carlos Bolsonaro, então, concorrer ao Senado por São Paulo? Não seria uma saída melhor? Porque o pessoal em Santa Catarina tem muita gente que gostaria de ver a Carol Detoni no Senado, porque ela já tem uma relação com diversos prefeitos. Não tem nada contra o Carlos Bolsonaro, eu gosto dele muito. Queria o Carlos Bolsonaro, a Carol Detoni, a Júlia Zanata, todo mundo no Senado, mas infelizmente não dá. Então, se eles estão precisando de nome Bolsonaro em São Paulo, por que este nome não poderia ser o próprio Carlos? Fala sinceramente pra mim o que vocês acham aqui nos comentários. Pode concordar, pode discordar, só com educação, né? Sem falar palavrão, que daí, aí se falar palavrão, eu bloqueio. E o Otto Alencar, que é o presidente da CCJ no Senado, já mandou um recado dizendo que não vai pautar a anistia ampla, geral e restrita. Eu acho lindo, porque o nome dele pode estar nas próximas sanções. E, sinceramente, depois do que ele fez com a Nise Yamaguchi na CPMI do circo, eu gostaria secretamente de ver o Otto Alencar se dando mal um pouquinho. E o Hugo Moita também está fazendo a sua manobrinha para tentar retardar, postergar a votação da anistia, e essa semana ele determinou que as votações serão remotas. Mas aí fica a pergunta: nenhum deputado precisa ir a Brasília e vai poder votar do seu celular. Por que só o Eduardo Bolsonaro não pode? Porque se está aberta essa possibilidade para todo mundo, tem que valer para todo mundo. Ou será que o Hugo Moita está trabalhando ativamente para que Eduardo Bolsonaro perca o seu mandato? Perguntinha retórica, né? Vou deixar no ar aqui. Agora vamos para a Vaza Toga. O jornalista David Agape, maravilhoso, trouxe mais informações. A primeira delas é este print aqui, que fala sobre uma Polícia Federal confiável. Tá aqui, ó. O que vier é ótimo. Aí o outro responde: dica: você consegue ver no celular do Nigri o que ele recebeu de Jair Bolsonaro e o que ele enviou em lista de transmissão? O Nigri é um empresário que estava naquele grupo de WhatsApp, tá? Aqui, ó, é o Meyer Nigri, fundador da construtora Tecnisa. Então, eles estavam ali querendo ver o que tinha no celular do empresário. Aí o outro responde: se tiver o celular, sim. Né? O Tagliaferro responde para a dona Letícia do TSE. Aí a Letícia fala: vocês ficaram com o celular dele, não? Tagliaferro responde: sim, mas a PF não entregou ainda. E olha só o que a Letícia diz: você consegue colocar em suas mãos? O Tagliaferro diz que vai demorar. E daí ela vem na sequência: e mais, a PF que está com o celular é a PF confiável? Então tem uma ala da PF que é confiável para os tiranos da toga? Interessante, né? E mais uma matéria aqui no portal A Investigação, depois vocês entrem lá e leiam completa, mas ele fez uma perícia e essa perícia mostra fraude temporal no relatório da PF que embasou a acusação de Moraes contra os empresários. O documento foi assinado pelo delegado da PF, Fábio Schor, famosíssimo, e aparece datado de 19 de agosto, mas os metadados mostram que o relatório foi produzido, na verdade, no dia 29 de agosto, sendo que a busca e apreensão foi no dia 23. Então, eles fizeram a busca e apreensão e só depois disso, realmente agora com prova pericial, eles fizeram o relatório. E tem mais um detalhe interessante que ele traz aqui, ó. A perícia identificou ainda que o relatório não possui assinatura digital qualificada, ICP Brasil. As duas rúbricas de Schor inseridas no documento são graficamente idênticas e se comportam como imagens sobrepostas, caracterizando o que os peritos chamam de transplante de assinatura, abre aspas. Trata-se de antidatação e ausência de autenticação inequívoca, fecha aspas, conclui o parecer. Eu ouvi dizer que os empresários vão atrás dos direitos deles e agora temos aí uma prova pericial
comprovando a fraude. Só mais 2 informações pra gente fechar o vídeo. A namorada do Barroso, olha que bonitinha, exclusiva do Cláudio Dantas, que tá fazendo um trabalho sensacional nesse novo portal dele. Namorada de Barroso recebeu mais de 300 mil em honorários públicos em julgamentos da AGU. Que bonito, né? Que é o amor, a democracia e a gente que se rale pagando impostos. E para fechar, vídeo mostra que o Lula dividiu o palco com a presa acusada de representar o PCC na favela do Moinho. O encontro ocorreu em junho, a gente chegou a comentar sobre isso aqui nos vídeos, durante uma agenda na comunidade, que inclusive teve negociação com esse pessoal do PCC aí para que acontecesse, porque a gente sabe que é assim nas comunidades, né? Somente uma única pessoa pode entrar sem negociar, sem segurança, sem colete. Só uma pessoa, que eu não vou dizer o nome, vocês sabem quem é. Então, a Secretaria de Comunicação da Presidência afirma que o evento teve um caráter institucional e público com o PCC. Maravilhoso. E quem tiver cometido o crime deve responder na justiça. Eu sei que é clichê, mas imagina se fosse o Bolsonaro tirando uma foto com alguém do PCC, o Auê, que ia acontecer no Brasil. Bom, por hoje eu vou ficando por aqui. Agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham disso tudo que eu contei? Fala pra mim nos comentários. Vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui! Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.